Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho. Olá pessoal, começando agora mais um Saúde, Prosa e Café para você pela Gazeta Norte Mineira, GNM, canal 2.1 Montes Claros, Janaúba e Nova Porteirinha 26.1. Aqui comigo no estúdio o Dr. Joaquim Fernandes, ele que é ortopedista. É uma honra tê-lo aqui, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Obrigado, Gazeta Norte Mineira. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com um programa com tanta abrangência na nossa região. Pois é, a gente que agradece. Vamos falar hoje sobre artrose, né? Parece familiar para você aí de casa? É familiar, né, doutor? Sim, é um problema muito comum a artrose, né, Alessandra? Nos nossos dias, no nosso consultório, todo mundo conhece alguém que tem aquela dorzinha no joelho e que sofre no seu dia a dia. Doutor, quais são os principais sintomas que acomete a doença e como podem ser gerenciados? Então, artrose, antes de tudo, a artrose é um problema que é a perda da cartilagem da superfície articular. Vamos falar do joelho. É a perda da cobertura. O nosso joelho ele tem uma cobertura lisinha, lubrificada. Se a gente lembrar ali de um ossinho do frango, ele tem aquela parte macia, branquinha, aquilo é a cartilagem do frango. E quando o nosso joelho também tem uma cartilagem dessa, quando o nosso joelho perde essa cartilagem, é a artrose. E as manifestações são a dor, né? A perda de movimento, a dificuldade para caminhar. E esses são os principais sinais e sintomas da artrose mesmo. Eu queria saber também, doutor, quais são as causas mais comuns da artrose e como podem ser prevenidas, né? Pode ser prevenida? Sim, sim. A artrose, como eu falei, ela cursa com dor, com perda do movimento e tudo. E as principais causas, geralmente ela pode ser sem uma causa bem determinada. Ela é mais comum, às vezes, nas mulheres. Ela pode estar relacionada a uma situação pós-traumática, o paciente que sofreu um acidente, ou o paciente que tem aquela atividade de repetição, por exemplo, um paciente que pratica muito futebol. É muito comum a gente ver os jogadores com 35, 40 anos, eles pararem de jogar futebol, de praticar esporte, mesmo ganhando muito dinheiro. Na maioria das vezes é por conta da dor no joelho, por causa da artrose precoce. Aproveitando essa deixa que você falou aí pra gente, como é que está a questão dos tratamentos? É só medicamentosa, as terapias, cirurgias? Algo novo surgiu? Sim. O tratamento da artrose nesses últimos 10 anos, ele evoluiu muito com a evolução da tecnologia, dos avanços na medicina, né? Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles esperavam muito para procurar o médico, para depois procurar o médico num estado mais avançado. Hoje, já é possível fazer o tratamento da artrose em estágios iniciais. Eu costumo falar que tem intervenções. Quanto mais cedo a gente fizer essas intervenções, é melhor. O que seriam essas intervenções? Intervenções de atividade física, intervenções para controle do peso, intervenções para procurar o médico, fazer talvez um procedimento minimamente invasivo, intervenções de talvez fazer uma cirurgia menos invasiva, né? E dos avanços, Alessandra, a gente tem hoje em dia tanto a fisioterapia evoluiu bastante, o processo dos ortobiológicos que tentam preservar, reparar ou até recuperar essa estrutura óssea ou dos tendões ou da cartilagem, e a própria cirurgia. A cirurgia ela melhorou muito a sua técnica, uma cirurgia menos invasiva na maioria das vezes, e ela permite o paciente ter uma recuperação no pós-operatório mais rapidamente. Mas você percebe que existe ainda uma resistência muito grande do brasileiro em específico, né? Com receio dessa cirurgia. Cirurgia que envolve ossos, né? Muitas vezes quem vai submeter quando realmente não tem jeito. Sim, né? sim. Você tem essa resistência no seu consultório com seus pacientes?
Muito comum, muito comum. Às vezes o paciente ele fica esperando ali o final, como se fosse o último recurso para realizar a cirurgia. E hoje a gente tem diversos procedimentos que são minimamente invasivos, desde aplicações, desde cirurgias corretivas, preservadoras, e a própria técnica cirúrgica ela melhorou muito. São mínimos cortes, o controle da dor pós-operatória é muito menor, então o paciente ele consegue uma reabilitação e readquirir uma qualidade de vida muito melhor no pós-operatório. Existe uma predisposição genética para a artrose? Sim, existe uma predisposição genética, em alguns casos sim, mas ela está muito ligada aos fatores ambientais, os fatores familiares. Logicamente, existem alguns casos de deformidade, às vezes o pai tem uma deformidade muito grande, o filho tem uma tendência a ter uma deformidade também. Mas muitas das vezes a artrose não é uma sentença. Talvez o seu pai teve, não significa que obrigatoriamente você vai ter essa artrose. Se você começar a cuidar, o controle de peso, intervenções precoces, né, atividade física e até mesmo o tratamento cirúrgico, você evita de ter uma artrose limitante na sua vida. Com relação à academia, é bom fazer academia para poder evitar futuros problemas aí com relação à artrose em específico? Sim, sim. Olha, mas tem que ter muito cuidado também. Sim, claro. A academia, quando a gente vai envelhecendo, hoje em dia a expectativa de vida do brasileiro, do mundo, ela aumentou bastante. Mas eu costumo falar que é importante a gente viver mais, mas ter uma qualidade de vida também com essa vida lá a partir dos 60 anos. E onde vai entrar a academia? A academia ela vai criar essa reserva como se fosse uma poupança mesmo. Poupança, a gente não faz as pessoas fazer uma poupança de dinheiro. Você precisa fazer uma poupança de músculos para que você tenha uma vida saudável lá na terceira idade. E a academia, hoje as pessoas elas evoluíram, procuram muito a academia buscando essa vida saudável hoje e no futuro. Nós vamos para o break, mas vamos continuar esse Saúde, Prosa e Café. Voltando aí ao nosso Saúde, Prosa e Café, com a presença do Dr. Joaquim Fernandes, ele que é um renomado ortopedista aqui do norte de Minas, do Brasil, viu? Tá fazendo muito sucesso aí, curando muita gente aqui em nossa cidade, no norte de Minas. E parabéns, estou vendo que você continua fiel lá, o pessoal lá de Espinosa. Sim, sim, a minha família é de Espinosa, eu sou natural de Espinosa. Hoje eu trabalho aqui em Montes Claros a maior parte do tempo, mas eu não deixo de procurar lá, que lá me conecta com as minhas raízes. Vou lá uma vez ao mês atender e um abraço para todos lá da minha cidade, que é muito querida. Gente, para quem não sabe, doutor Joaquim é irmão de doutor Gessandro, ele que é mastologista também, né? Tem um trabalho também muito edificante, muito bonito. E tem uma irmã também que é odontóloga, né? Sim, doutora Gerosa, lá em Januário. Januário. Então, está assistindo a saúde aí em vários locais, né, do norte de Minas. Doutor, dando sequência à nossa entrevista, né? Sim. Esse bate-papo gostoso, essa prosa boa, com um cafezinho. Fala pra gente sobre a questão da infiltração. Às vezes as pessoas ficam curiosas, são todas iguais? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, sabe? Durante muito tempo a gente ouviu falar das infiltrações no joelho e basicamente tinha um tipo de infiltração, de aplicação. O que é a infiltração? É a aplicação de algum medicamento no joelho que vai melhorar a sua função. Durante muito tempo a gente tinha apenas o corticoide, né? Que é a cortisona, que a gente aplicava ali no joelho. E esse é um bom medicamento, mas em situações muito específicas. O que ele faz? Ele diminui a inflamação temporariamente do joelho, e se for usada uma única vez, em casos específicos, ele pode ser benéfico para o paciente. Mas, se você repetir sequencialmente essa cortisona, esse corticoide no joelho, ele pode gerar
o efeito inverso de desgastar ainda mais a sua cartilagem, os tendões e gerar um desgaste mais acelerado. Hoje, Alessandra, nós temos algumas aplicações que são os ortobiológicos. Os ortobiológicos são produtos que favorecem esse ambiente da cartilagem, do joelho, do quadril e promovem uma cicatrização. A gente tem os ortobiológicos sintéticos, que são, por exemplo, o ácido hialurônico, e tem os ortobiológicos autólogos, que eles são produzidos pelo nosso corpo mesmo. Muito se falou sobre células-tronco, mas, na verdade, essas células são chamadas células mesenquimais, que elas podem ser adquiridas, por exemplo, do tecido da gordura do nosso corpo, o aspirado da medula óssea. E a gente pega esse material e disponibiliza dentro da articulação para que essas células sinalizem uma cicatrização dessa cartilagem. Vai ser um efeito ali durante um tempo, né? E esse paciente vai readquirir a sua qualidade de vida. Doutor, é possível você estar com artrose e ainda não sentir nada? Olha, a artrose ela é possível, Alessandra. Às vezes a artrose ela já não começa ali em estágios avançados, que a gente pensa no paciente de artrose é aquela vovozinha, o vovozinho com a perna torta, desalinhada, mas essa artrose ela começou inicialmente, com um desgaste da cartilagem, com aquela dor inicial. Então muitas pessoas que fazem corrida, que jogam futebol, que têm uma torção e que não cuidam ali no exato momento, inicialmente, elas podem evoluir com o tempo com a artrose. Então, ao mínimo sinal de dor, aquela dor que não melhora com um analgésico simples, um anti-inflamatório, tem que procurar o médico, pois ela pode ser uma lesão de cartilagem e evoluir para uma artrose limitante depois. Uma dúvida muito importante, né? Como diferenciar a artrose de doenças articulares ou com uma artrite reumatoide? Sim, sim. A artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória, né? Que o nosso corpo, ele produz anticorpos contra o tecido A9 ali da articulação do joelho. Então, esse paciente dessa artrite, geralmente é o envolvimento de mais de uma articulação. Ele apresenta aquela dor, rigidez matinal pelo período da manhã, mais de 30 minutos. E a artrose isolada, geralmente é uma articulação só, né? Ou é o joelho, ou é o quadril, pode até ter em várias articulações, mas quando tem uma doença associada, geralmente ela é mais arrastada e são mais articulações. Ô doutor, a artrose acomete criança, acomete jovens? Olha, a artrose ela não acomete criança, ela é uma doença do indivíduo adulto. Interessante aí, né? A criança ela não tem dor articular por lesão, geralmente ela não tem dor. Se ela tem dor, provavelmente existe alguma patologia que está causando. Então a criança ela foi feita para quê? Para movimentar. Se ela é saudável, ela corre, ela anda. Se ela tem alguma limitação, ela precisa procurar o ortopedista para ver. Existe predisposição genética? Sim, sim. Em alguns casos pode ter um desenvolvimento precoce, mais cedo dessa artrose, o indivíduo mais jovem, que é aquele paciente, por exemplo, paciente que o pai, a mãe tem um joelho arqueado, então aquele garoto que joga futebol, que tem as perninhas tortas. Meio cambotas, né? Cambota, joelho do garrincha, né? Esse desalinhamento, ele funciona muito bem quando a pessoa está jovem. Né? A pessoa, olha, eu tive esse joelho torto a vida inteira, Joaquim, e agora começou a doer, que eu estou com 50 anos. Trabalhei minha vida inteira e queria aproveitar agora. E aí o joelho começou a doer. Na verdade, é como um carro que tem um pneu. Se ele tem um desalinhamento, ele vai andar com esse pneu desalinhado, mas com o tempo ele vai desgastar mais que um pneu que está alinhado. E quem é que pode fazer o tratamento com células-tronco? Todo mundo pode fazer? Existe uma população específica que está dentro desse parâmetro? Olha, o tratamento com as células mesenquimais, que popularmente chama de células-tronco, ele é um tratamento de exceção. Ele é para pacientes selecionados, né? Ele tem uma boa resposta, ele promove uma boa resposta articular. A cartilagem, ela responde a esses estímulos celulares, de sinalizadores celulares, mas não é para todo mundo.
Se o paciente tem diabetes, se o paciente tem alguma doença inflamatória ou uma artrose muito avançada, esses tratamentos tendem a responder menos. Doutor, eu queria agora só tirar uma duvidazinha que eu acho que muitas mulheres devem estar curiosas, só com relação à questão dos saltos altos, sapatos inadequados, como é que vão aí, está relacionada à artrose? Sim, olha, a dor mais comum do joelho é a condromalácia patelar, que é aquela dor na parte da frente do joelho, a dor aqui na patela, na rótula. E o que acontece quando a gente usa um salto, a pessoa usa um salto? Ela levanta a parte de trás do pé e o peso do corpo é deslocado para frente. Então, se ele tem uma lesão na cartilagem da patela, quando você usa o salto, quando você desce uma escada, acaba piorando essa dor. Então, não é proibido usar o salto, desde que você tenha uma boa musculatura, um bom equilíbrio muscular, e você vai conseguir usar. Para finalizar, né, esse momento, que foi muito bacana, mas o tempo está se exaurindo, vamos finalizar o Saúde, Prosa e Café, falando aí os impactos psicológicos aí, que mais comuns quem convive com a doença, né, doutor? Olha, Alessandra... De forma crônica. Isso é muito interessante. Eu vejo muito no meu consultório, aquela pessoa que ela começa com a dor no joelho, e aí ela deixa, não vai tratando, ela iniciou com a dor, perda de movimento, mas aí ela deixa de ir no aniversário, porque estava com dor no dia. Ela deixa de ir num culto religioso, numa missa, porque estava com dor no dia. E aí ela vai se isolando da família, e aí ela acaba desenvolvendo problemas psicológicos devido à dor, né? Então é importante não deixar essa dor cronificar, porque de um problema, que é a dor do joelho, ela pode desenvolver problemas psicológicos, ganho de peso pela inatividade, alterações como dislipidemia, alteração da glicose, né? Então, uma vida ativa, o ganho de mobilidade do tratamento da dor vai favorecer todas as áreas, desde psicológico, desde a parte metabólica, desde evitar doenças como câncer. Tudo isso, uma vida ativa vai proporcionar na sua vida. Ô, doutor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no Saúde, Prosa e Café. Espero tê-lo aqui mais vezes, inclusive para falar sobre essa pauta, sobre a dor, né? Do modo geral. Eu sei que você também trata essa questão aí com excelência. Isso. Pessoal, esse foi o Prosa Café de hoje. Saúde, Prosa e Café de hoje. Foi a presença do doutor Joaquim Fernandes, que é especialista em ortopedia, não é, doutor? Isso, ortopedia, cirurgia do joelho e tratamento de dor. Se precisar, estamos à disposição. Obrigado pelo convite, obrigado, Gazeta, um abraço a todos. E você aí de casa, esperamos sempre vocês com a gente aí e a sua audiência no Saúde, Prosa e Café. Deixa eu tomar aqui um cafezinho.